A decisão de anistiar as bolsas parciais surgiu da percepção do INSPER da baixa atratividade de jovens que estivessem elegíveis a essa modalidade, ou seja, a baixa atratividade da classe média, que valoriza a educação, mas que não tem orçamento suficiente para pagar e ter acesso a uma educação de excelência e de qualidade, que é cara. Desde o início do programa de bolsas, em 2004, o modelo de bolsas era restituível, tanto para as bolsas integrais quanto para as bolsas parciais. Lembrando que bolsa integral, quem é elegível são jovens de baixa renda, que recebem até 2 salários mínimos de renda per capita familiar mensal e que vieram de escolas públicas ou escolas particulares com 100% de bolsa. Esses jovens também tinham que restituir as bolsas, assim como os candidatos à bolsa parcial, que tinham uma renda per capita familiar maior, mas mesmo assim não suficiente para bancar a totalidade da mensalidade. Em 2012, também pelo mesmo motivo que a gente vivencia hoje, a gente percebeu que a procura pelas bolsas integrais estava cada vez mais baixa. Então, tomou-se a decisão institucional de aplicar a não restituição para a bolsa integral. Mas as bolsas parciais, que tinham percentuais de 80% para baixo, elas continuaram no modelo restituível. O que a gente percebeu? Uma curva de crescimento de candidatos à bolsa integral e, portanto, uma curva de jovens bolsistas que atendiam a essa modalidade integral, um aumento, na busca por essas bolsas e um aumento do número de alunos integrais e uma redução da procura de jovens talentosos de classe média pelo INSPER, muito preocupados com a dívida futura assumida pós-formatura. O que a gente percebeu de mais importante e valoroso com a retirada da necessidade da restituição? Que o acesso à educação de qualidade, ele deve ser democrático e com equidade. E a gente percebeu que tem muitas famílias que valorizam a educação, mas que não têm orçamento suficiente, recursos suficientes para adquirir educação de qualidade. Essas famílias que são extremamente valorosas e importantes para o INSPER, porque esses jovens lá na frente impactarão o Brasil e transformarão o Brasil sendo grandes líderes e por conta do conhecimento adquirido no INSPER, esses jovens estavam escolhendo outras instituições com medo da dívida futura. Então a gente chegou à conclusão que, mesmo que a gente abrisse mão dessa receita que era importante, de retorno do investimento feito durante a graduação, a coisa mais importante no momento era atrair jovens. A ausência do recurso, a gente corre atrás. A gente tem um grupo de doadores que nos apoiam, a gente tem uma comunidade de ex-alunos que é muito engajada. Então a gente percebeu que a falta de recursos vindo da restituição era menos importante do que a falta de jovens talentosos de classe média estudando conosco. E é importante lembrar que quando a gente fala de restituição, a gente está falando de um recurso fundamental para o fundo de bolsas. Então a nossa ideia é, tudo bem, a gente não tem mais essa receita de restituição, a gente vai ter um impacto sobre o fundo de bolsas, mas a gente compensa essa falta de receita de outras formas. Então a gente tem um grupo de doadores que valorizam muito a instituição, que estão conosco há bastante tempo. A gente tem uma comunidade de ex-alunos com mais de 30 mil integrantes que também valorizam a educação, que também entendem o potencial do programa de bolsas do INSPER. Então a gente está tendo todo um movimento de transferência dos recursos que antes a gente recebia com a restituição para o movimento de ampliação do grupo de doadores. No dia que a gente foi dar a notícia feliz para os alunos bolsistas parciais, ativos e já formados, de que aqueles que tinham recebido bolsa acima de 50% não deveriam e não precisariam mais restituir, eu diria que foi um dos grandes momentos institucionais e eu acho que um grande momento para a área que atende ao programa de bolsas e ao fundo de bolsas, que é a área de relacionamento institucional. Porque você gerar um impacto por meio da educação de excelência já é uma coisa muito boa e é o que nos move em trabalhar aqui e trabalhar à frente do programa de bolsas. Agora, você dá a notícia de que o jovem pode ter a tranquilidade de só focar no acadêmico, de poder fazer escolhas no mercado corporativo, que não necessariamente sejam escolhas pautadas pela necessidade da restituição, esse foi um dos grandes momentos. E eu sinto até hoje assim, muita emoção
ao lembrar a emoção dos alunos quando receberam essa notícia. Então, se você gostou desse projeto, se você valoriza a educação, você conhece o INSPER ou quer conhecer, se aproxima da gente, vem entender mais como que funciona o fundo de bolsas, como que você pode participar, vem conhecer as histórias dos nossos bolsistas, são jovens talentosíssimos, que tem muita vontade de crescer e transformar não apenas a própria vida, mas a vida do entorno, da família, da comunidade, dos amigos. Então é um projeto muito valoroso e a gente está falando de educação, educação que transforma. Só que a gente não consegue fazer tudo que pretende sozinho, então a gente conta com você. Vem nos conhecer.